Senhoras e senhores, bem-vindos para a nossa aula de Educação Física. Pessoal do oitavo ano aí já sabe que nós estamos trabalhando os termos relacionados às ginásticas de conscientização corporal, né? Então é fazer a pessoa conhecer seu próprio corpo, né? Se autoconhecer e através desse autoconhecimento ali pode tratar de maneira mais precoce, né? Algumas manifestações, alguns distúrbios que venha a se manifestar dentro do seu próprio corpo, né? E é justamente o tema da aula de hoje, né? Então, dentro das ginásticas de conscientização corporal, fazer a pessoa se conhecer, né? E a pessoa se conhecendo, né? Chega a todas as situações que nós já colocamos aqui para vocês, né? Então, dentro do tema da aula de hoje, temos algumas manifestações do tema aqui, né? Em várias situações distintas, que é a eutonia, né? Que é situações, manifestações colocadas aqui, né? Então, dependendo é utilizado de alguns acessórios, pode ser realizada também sem esses acessórios, né? Mas todas elas têm um objetivo em comum, que é o objetivo do tema da aula de hoje, né? Então, algumas manifestações, alguns cenários que colocam esta prática do tema da aula de hoje. Então, como vocês bem sabem, né? Começamos sempre com um apanhado histórico e, através do apanhado histórico, nós chegamos no produto final. Então, começamos aqui colocando que a eutonia é uma abordagem de educação somática em que a pessoa acessa a sabedoria que é própria do corpo. Por meio da atenção às sensações, promove a ampliação da percepção e da consciência corporal, propiciando a flexibilização do tônus, contribuindo no cuidado das dores e do estresse, além de uma melhor adaptabilidade do corpo para as diversas ações do dia a dia. E nas atividades, tanto das atividades artísticas também quanto nas esportivas, né? Então, é justamente esta a ideia, né? Então, abordar a educação somática, que a pessoa vai acessar a sabedoria que o corpo já possui. Então, o corpo possui essa sabedoria e, através da prática desse método, a pessoa vai acessar esse conhecimento e, assim, está tratando de vários distúrbios, né? De várias situações que são colocadas ali, seja ela tanto pode ser dentro do ambiente artístico, dentro do ambiente esportivo, também quanto em situações corriqueiras, situações do dia a dia. Então, dentro da parte histórica, nós temos criadora e data específica, né? Então, como que ela foi criada e como que ela se deu o desenvolvimento. Então, a eutonia foi criada em 1957 por Gerda Alexander. O termo eutonia é composto de duas palavras gregas, eu, que significa bom, harmonioso, né? E tônus, que é tensão. Nesse caso, uma referência à questão do tônus muscular, o grau de tensão ou a elasticidade de nossas fibras musculares, né? Então, o termo é de origem grega, né? E ali é a questão literal mesmo do termo, né? Eu, que é o bom e harmonioso, e o tônus, que é tensão, né? Então, essa tensão tem relação com o tônus muscular, né? E o eu tem relação com o bom, com deixar o corpo harmonioso, conhecer esse corpo e levá-lo de maneira harmoniosa, trabalhando este corpo, né? Então, é um dos princípios também do tema da aula de hoje. Então, a Gerda, que foi a que desenvolveu esse método, né, nasceu na Alemanha, na cidade de Wuppertal. Sempre foi interessada pelo movimento e pela investigação do corpo, e em especial pela busca de uma expressividade pessoal. Na infância, teve contato com o método Eurythmics, que foi criado por Jacques Delcroze, um treinamento musical através da expressão corporal. Ao longo de sua vida, Gerda buscou compreender o corpo, sua individualidade e suas potências, né? Então, através desse contato que ela teve com o método Eurythmics, né, ela acabou desenvolvendo o seu próprio método, né, que é a ideia do quê? Através da música, principalmente dentro desse método aqui, né, através da música deixar o corpo se expressar. E essa expressão se dá de maneira espontânea, né? Não existe nada padronizado, não existem modelos precisos desse movimento. Então, deixa através da música, a pessoa ouve a música e através dessa música acaba se expressando, colocando seus sentimentos, seus movimentos para estar trabalhando também o corpo, né? Então, justamente essa a ideia, né? Fugir de padrões pré-estabelecidos. Então, por ter crescido num ambiente propício para desenvolver um pensamento sobre o corpo, né? Inicialmente sua busca era guiada por uma curiosidade em entender os corpos, moldados por determinadas escolas, ritmos ou danças. Queria pensar um corpo que fosse livre desses modelos, uma técnica de movimentação que deixasse o corpo se expressar livremente e ao mesmo tempo em que ele era trabalhado, né? Então, justamente essa é a ideia, né? Fugir desses padrões estabelecidos já principalmente por
escolas tradicionais ali que trabalhavam principalmente a arte da dança, né? Então a ideia dentro do método dela, né, era fugir desses padrões já pré-estabelecidos. Então aos 17 anos ela sofreu vários acessos graves de febre reumática, né, seguidos de crises cardíacas. Por ter ficado doente na infância e seguidamente tido uma vida fragilizada por moléstias físicas, Gerda sentiu uma necessidade ainda maior de compreender o corpo. Debilitada, foi condenada na época, né, pela medicina a uma cadeira de rodas, né? Então, quando ela foi acomodada dessas enfermidades, né, ela acabou se estimulando mais, se inspirando mais ainda em estudos para conhecer melhor o corpo e através desse conhecimento, né, tá vindo a tratar ou prevenir, né, estas enfermidades que podem acarretar no corpo, né? Então, justamente através de sua própria vivência, né, e de vivenciando outros métodos, também ela acaba criando o seu próprio. Então, ela tornou-se mais sensível, depois dessas comunidades, né, à mecânica corporal e ficou atenta aos processos de recuperação e cura pela qual ela estava passando. Diante de todo esse contexto, Gerda focou sua criação no método educacional e terapêutico para o corpo, que a educação pelo movimento na eutonia não se baseia na imitação, né? Então, justamente essa é a ideia, né? Fugir de padrões pré-estabelecidos e também não imitar o que o outro está fazendo. A ideia justamente é alguém apresentou o movimento, eu também vou apresentar o meu, né? Eu vou criar o meu, não preciso estar olhando o que o outro está fazendo para estar fazendo o meu movimento. Então, é justamente essa a ideia. Fugir de padrões e não estar imitando também outros. Bora para a nossa atividade, então. Falamos da criação, demos uma conceituação do tema de hoje. Temos o nosso primeiro exercício, que fala o seguinte, exercício descritivo. Então, pega seu caderno, faz as devidas anotações. Fala o quê? O exercício número 1. Como Gerda pensava e buscava compreender o corpo por meio de seus estudos. Então, como que era a busca e a compreensão deste corpo. Um tempinho para vocês lá e já já voltamos. Voltando então, pessoal, com a correção do exercício que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? Como Gerda pensava e buscava compreender o corpo por meio de seus estudos. Resposta correta, então ela pensava e buscava entender o corpo como sendo o quê? Um corpo que fosse livre de modelos, de uma técnica de movimentação que deixasse o corpo se expressar livremente, ao mesmo tempo em que ele era trabalhado, né? Então é esta a ideia que ela tinha do corpo, né? Deixar o corpo expressar-se livremente, ser espontâneo, né? E fugindo assim de padrões já existentes, né? Então é justamente esta a ideia que está colocada aqui no exercício 1. Segundo exercício, segunda atividade da aula de hoje, exercício descritivo também, continua nas suas anotações. Então o exercício fala o quê? O que promove a prática da eutonia a seus praticantes? Então, o que vai promover esta prática? Um tempinho para vocês lá e já já voltamos.
Retornamos então, pessoal, com a correção do exercício que ficou aqui para vocês, exercício descritivo, que falava o quê? O que promove a prática da eutonia a seus praticantes? Resposta correta está aqui. Então, ela vai promover a ampliação da percepção e da consciência corporal, propiciando a flexibilização do tono muscular, contribuindo no cuidado das dores e do estresse, além de uma melhor adaptabilidade do corpo para as diversas ações do dia a dia, né? Então, através da prática da eutonia, né, vai promover vários aspectos relacionados ao corpo, que está colocado aqui na resposta para vocês, exercício de número 2. Então aqui temos mais um aprofundamento do tema da aula de hoje, né? Então vamos colocar outras situações que vai estar definindo, que vai estar levando você a compreender melhor este método. Então a eutonia, ela vai o quê? Ela integra educação, terapia e arte. O corpo é o foco do trabalho, como unidade corpo-mente. Nesse sentido, né, não fragmentado. Como pedagogia, propõe levar a pessoa a perceber e ter consciência de sua realidade somática, ou seja, de sua totalidade. Como terapia, pode ampliar o conhecimento sobre si e como arte, liberar o potencial criativo. Neste procedimento, cada um é responsável por seu próprio processo de educação e reabilitação. Então aqui ajuda a entender melhor ainda o tema, né? Então ela vai integrar educação, terapia e arte. São os tripés que vão sustentar a eutonia. Então ela vai trabalhar o corpo como um todo, né? Ela não fragmenta o corpo, como nós vimos em todos os métodos ginásticos, né? Então não existe trabalho separado, vou trabalhar corpo e depois o trabalhamento. Não, dentro dos conceitos de ginástica de conscientização corporal, o corpo é visto como um todo, né? Então trabalho tanto a parte da cabeça, né? A mente, quanto a parte corporal mesmo, relacionada à parte física, né? Então nunca é separado, então o corpo nunca é fragmentado, né? Então temos os estilos diferentes das manifestações, né? E é conhecer o corpo como um todo, né? Como essa totalidade, então dentro da realidade somática colocada aqui. Trata-se de um método investigatório e de observação do corpo em que a pessoa é simultaneamente o sujeito e objeto de sua própria experiência. A investigação na busca do contato consciente com o corpo é focada na atenção dirigida às partes e ao corpo em conjunto. A escuta do corpo e o estado de presença alcançado por esta escuta são fundamentais para a compreensão de um corpo consciente, né? Então, essa é a ideia também, é o autoconhecer, o autoconhecimento, e através desse autoconhecimento levar a consciência do todo que forma o corpo, né? Então, o método, né, o estilo trabalhado dentro da eutonia. Desenvolver a capacidade de atenção é um dos objetivos da eutonia. Um dos seus aspectos centrais como pedagogia e terapia é o trabalho sobre os tônus muscular. Reporta-se a estimulação da sensibilidade proprioceptiva, o qual repercute com toda a personalidade e atuação social, né? Então, a ideia justamente é essa, né? Desenvolver a capacidade de atenção. A pessoa ficar atenta a várias manifestações dentro do seu corpo. E aqui também faz jus à sua definição, né? Como nós vimos lá no início da aula, do termo grego, que também tem relação com a questão do tônus muscular, né? Que está colocado ali para vocês. Aqui também temos, nesta imagem, como vocês podem ver, também é uma das manifestações da prática da eutonia, né? São algumas situações, alguns movimentos que são colocados também, sempre fora de padrões, a pessoa vai estar expressando-se de maneira espontânea, né? Então ela não segue modelos, nem propõe padrões, mas através do enfoque na atenção à mobilização física e do lugar dialético do objeto sujeito, procura a partir de instâncias físicas e mental, né, para social. Então temos também aqui toda a parte trabalhada, né, como nós vimos em outras aulas, né, tivemos a definição ali de saúde, né, nas aulas anteriores, né, que era um bem-estar físico, mental e social. E também através da prática desse método, né, alcança-se a definição completa de saúde, né? Então, que também é tanto ali a parte da instância física, mental para a social, né, através deste método da aula de hoje. Bora para mais um exercício, então? Já falamos sobre parte histórica, já conceituamos melhor, aprofundamos melhor o conhecimento do assunto, temos mais um exercício. Exercício descritivo, continua das suas anotações lá. O exercício fala o quê? Como pedagogia, o que propõe a eutonia? Então,
como pedagogia, o que propõe esse método. Um tempinho para vocês lá e já já voltamos. Voltamos então, galera, com a correção do exercício que tinha ficado aqui para vocês, que era um exercício descritivo, né, que falava o seguinte: como pedagogia, o que propõe a eutonia? Resposta correta, então temos o quê? Ele propõe levar a pessoa a perceber e ter consciência de sua realidade somática, ou seja, o seu todo, né? Como terapia pode ampliar o conhecimento sobre si e como arte liberar seu potencial criativo, né? Então temos os três tripés que sustentam, né? Mas dentro da pedagogia, principalmente, né? Então é levar a pessoa a se autoconhecer, né? E esse autoconhecimento se dá num todo, né? Não existe corpo fragmentado, né? Então a conhecimento é somático, é o conhecer a sua totalidade, o seu todo. Então está colocado aqui para vocês. Então dentro do tema da aula de hoje, né, nós temos alguns princípios que regem a prática desta modalidade. Então vamos conhecer cada um deles aqui especificamente. Então os conceitos práticos teóricos são fundamentados em 4 princípios fundamentais. O primeiro princípio é o quê? A conscientização superficial e profunda da pele. A pele é o limite permeável entre a pessoa e o mundo exterior. Por meio da pele, respiramos, suamos, nos comunicamos. Estar mais consciente da própria pele ajuda a obter uma imagem mais clara do corpo, né? Então, o primeiro princípio que nós temos aqui é conscientização superficial e profunda da pele. Conhecer a pele, que é um órgão que compõe nosso corpo, né? Então, é conhecer justamente esse órgão. Então, temos o primeiro princípio aqui. O segundo princípio, dos 4 que nós temos, né, é a conscientização do volume do espaço interno. O que visa isso? O que propõe, né? Então, a proposta da eutonia é tomar consciência do espaço tridimensional do nosso corpo, aguçando a atenção sobre o volume que compõe essas dimensões, de modo que as funções dos órgãos e os diferentes aspectos do corpo se tornem presentes. Então, o segundo princípio, a segunda manifestação, é a conscientização do volume do espaço interno. Também é conhecer todos os órgãos que compõem o nosso corpo, né? Então, é justamente esse conhecimento que propõe o segundo princípio. O terceiro princípio é a conscientização dos ossos. Como que funciona essa conscientização? Na prática da eutonia, o processo de desenvolvimento da conscientização das estruturas ósseas implica observação e experimentação do próprio esqueleto, recuperação de um alinhamento ósseo adequado às forças gravitacionais, o que o corpo está submetido, né? Então, é também esse autoconhecer a estrutura, né? A estrutura óssea que compõe o nosso corpo, que sustenta, que dá sustentabilidade ao nosso corpo, né? Então, é a conscientização, conhecimento também desta estrutura. Temos ali o nosso terceiro princípio. E o quarto princípio, que é o contato consciente, né? Então, em eutonia, né, o contato consciente define-se por uma ampliação intencional do campo da consciência, para além dos limites visíveis do corpo, né? Então, além do que é visível, do que está sendo visto pelo corpo, também propõe a conscientização de todo o que compõe o nosso corpo, né? Então, o corpo não é fragmentado. Então, o conhecimento geral, total, do nosso corpo. Então, temos ali os 4 princípios que fundamentam, né, a eutonia. Bora para mais um exercício, então. Já falamos sobre os princípios, né, que são definidos, são trabalhados dentro do método, né? Temos mais exercícios para a fixação do conteúdo. Exercício descritivo, então continua com sua descrição. Você vai o quê? Vai definir o que é eutonia.
um tempinho para você fazer essa definição e já já voltamos. Voltando então, pessoal, para a correção do exercício que tinha ficado aqui para vocês, que era a definição de eutonia. Então ela vai o quê? Ela define-se como sendo uma terapia corporal criada a partir de um processo de autocura, que tem como objetivo o alívio das tensões, que é medido pelo tônus muscular, expressão na qual as forças físicas, psicológicas e espirituais do ser humano se unem, né? Então é justamente esta união das forças, né? Física, psicológica e espiritual. Então é um todo como foi colocado para vocês. Então temos a definição aqui. Mais um exercício, dessa vez exercício objetivo, então você já pode estar fazendo as suas anotações no caderno, pode estar interagindo no aplicativo Aula Paraná. Então o exercício falou aqui. A proposta da eutonia é tomar consciência do espaço tridimensional de nosso corpo. A que princípio esta definição se refere? Letra A, conscientização superficial e profunda da pele. Letra B, conscientização do volume do espaço interno. Letra C, conscientização dos ossos. Ou letra D, contato consciente. Lembra dos princípios que nós vimos lá? Então, essa definição ali, a que princípio se refere? Um tempinho para vocês e já já voltamos. Retornamos então, pessoal, com a correção do exercício, que era o quê? A proposta da eutonia é tomar consciência do espaço tridimensional do nosso corpo. Esse princípio refere-se ao quê? Então, ele refere-se à conscientização do volume do espaço interno, né? Então, a definição colocada no enunciado da pergunta refere-se à conscientização do volume do espaço interno, né? Conhecer todos os órgãos que compõem, principalmente, que compõem nosso corpo internamente, né? A resposta correta, a letra B. Como vocês bem sabem, né? Então, ao final de cada aula, nós trazemos a você o quadro Saiba Mais. Dentro do quadro Saiba Mais são artigos, vídeos que vão estar aprofundando ainda mais o conhecimento sobre o tema da aula de hoje, né? Então, aqui, neste caso, aqui são 3 vídeos. Então, baixa os slides, abaixa o material, clica no link, é direcionado à plataforma específica, né? Você vai estar assistindo e conhecendo ainda mais, aprofundando ainda mais o conhecimento que foi tema, que foi abordado na nossa aula de hoje, né? Então, recomendo a vocês, baixem o material e assistam lá os vídeos, que vai ser muito interessante. E assim, fechamos mais uma aula de hoje, né? Então, estamos até o final do trimestre, vamos estar trabalhando os temas de ginásticas de conscientização corporal. Então, espero encontrá-los bem na nossa próxima aula. E antes de encontrá-los, né, peço que realize as atividades lá no Classroom. Você que realiza as atividades, clica lá no primeiro link, realiza os 2 exercícios e garanta a sua presença. Você que pega impresso, entre em contato com a sua escola, retira o material e, muito importante, né, devolva-o. Grande abraço a todos, nos encontramos na nossa próxima aula. Tchau, tchau.